Muito bem. Então nós vamos falar hoje da Deus meu, por que me desamparaste? Que a gente tentou falar domingo passado e acabou não falando. É uma citação do Salmo 22, lembram? Que a gente chegou a ler lá no Salmo 22, Jesus está citando o Salmo 22. A compreensão do porquê Jesus teria dito uma frase dessa enquanto na cruz depende completamente da maneira como nós entendemos a doutrina da morte de Cristo, né? Essa frase, para fazer sentido, ela vai depender totalmente da maneira como a gente entende a obra da redenção de Cristo feita na cruz. Então, como nós entenderíamos esse desamparo ou esse abandono do Pai ao Filho ali na cruz? Muitas pessoas têm dificuldade com o entendimento dessa palavra de Jesus dita na cruz, essa oração dele. Na verdade, esse apelo que ele faz ao Pai, né? Deus meu, por que me abandonaste? Como é que vocês entendem isso? Qual o entendimento de vocês? É um abandono real? Não é um abandono real? Ele é um exemplo? Ele é simbólico? Como é que vocês entendem? Eu penso que o sofrimento era tão grande que ele achou que o pai tinha abandonado. Ok. E vocês? E os demais? Ok. Quem mais? Ué, ninguém mais tem nenhum entendimento sobre isso? Nem para falar, eu penso como ele, penso como ela. É um assunto mais delicado, porque vai esbarrar num monte de implicações muito sérias. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Esse abandono, esse desamparo, foi uma trinca na Trindade? Né? Como assim? Uma Trindade que é um só pode abandonar um ao outro? Isso é possível? Então, são perguntas importantes e inteligentes. O contexto da morte de Jesus, houve um momento em que realmente o Pai abandonou. O abandono foi real. Não só da parte do Pai, mas também da parte dos companheiros. Apenas 2 ficaram ali e não fugiram diante da dureza da ocasião ali. Pedro fugiu, Pedro negou, os outros apóstolos também fugiram. Ficaram apenas Maria e João. Somente os 2 ficaram o tempo todo ali aos pés da cruz sem fugirem. Todos os outros fugiram, todos, sem exceção. Então, o que faz desses 2 diferente dos outros? De certa forma, sim, mas não especiais no sentido de melhores, né? Mas talvez de mais maduros. Mais maduros. O abandono do pai ao filho ali é real, ele não é simbólico. O pai realmente
retira o que nunca tinha acontecido até aquele momento, retira a sua presença. Não é um abandono relacional, mas uma retirada da presença. O pai não pode abandonar o filho em sentido natural. A natureza dos dois é a mesma, né? Então não tem como o pai abandonar o filho no sentido de se desligar em relação com ele. Não tem jeito dessa relação ser rompida, enquanto Deus, o Cristo. No entanto, o Cristo homem nunca tinha experimentado um momento na vida em que a presença do Deus Pai não fosse totalmente perfeita na sua vida. O único momento em que ele experimenta esse vácuo da presença de Deus foi exatamente naqueles momentos da cruz, a partir desse momento. Como Cristo está na cruz, consumando a redenção dos pecados, então nesse momento o Deus Pai está aplicando a sentença do pecado. Qual é a sentença do pecado? A morte. E no que implica essa morte? Qual morte é a sentença do pecado? O que é morte? Separação de Deus. Isso é morte, né? Então, a sentença está sendo aplicada. Cristo precisava morrer fisicamente, mas também precisava morrer no sentido de abandono, semelhante ao que Deus fez com Adão no Éden. Deus retira a sua presença e retira a árvore da vida, né? Retira a árvore da vida e retira a sua presença, expulsando Adão do Éden. Então, Cristo precisa experimentar, como segundo Adão, na redenção por aqueles que creem, exatamente a mesma coisa. Uma espécie de expulsão da presença. E ele passa por isso também. Então, o pai o abandona no sentido de que o Cristo homem, o segundo Adão, o perfeito, agora está sendo expulso da sua presença por causa do pecado. A diferença entre os dois Adãos é que o primeiro, o pecado era próprio, e o segundo, o pecado era imputado. Foi-lhe imputado, né? Os pecados dos que creem. Então, a morte de Cristo na cruz, ela não é apenas física nesse sentido da morte física, mas também do abandono. Embora o Cristo divino jamais pudesse ser desligado do Pai, o homem, Jesus, experimentou isso. E Pai meu, por que me desamparaste ou me abandonaste, é exatamente a prova de que a morte está sendo experimentada, a sentença está sendo executada. Ele está recebendo sobre si os pecados e recebendo a sentença. É a confirmação da sentença. E isso vai durar por algumas horas ou momentos ali, até que a presença retorna a ele, já passado pela experiência, né, do abandono. Essa presença retorna a ele no finalzinho, quando ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele entrega o seu espírito ao Pai e falece, essa presença lhe retorna. Então, é uma frase mais difícil, porque se nós interpretarmos ela como um desligamento absoluto entre o Filho e o Pai, nós estamos literalmente provocando um cisma na Trindade,
um rompimento na Trindade, e isso não acontece. É impossível que a Trindade se rompa. Não tem jeito de uma pessoa da Trindade deixar a outra. Até porque são onipresentes. Como é que você deixa alguém que é onipresente sozinho, se você também é onipresente? Não é? Não tem como abandonar alguém onipresente se você também é onipresente. Se você está em todos os lugares e o outro também, não tem como um dos dois ficar sozinho. Certo? É ilógico, impossível. E também pela relação perfeita da Trindade. Não há abandono entre eles por causa da relação perfeita. No entanto, Cristo, diferente dos outros dois da Trindade, Cristo se fez carne. Cristo é homem. O homem Cristo é capaz de experimentar isso. O Deus, não. O Deus Filho, não. E é difícil para a gente compreender como essa dinâmica das duas naturezas de Cristo, elas convivem, elas são a mesma pessoa, e ora uma age de um jeito e ora a outra de outro jeito, né? É difícil compreender essa dinâmica. Mas o homem Jesus está experimentando exatamente tudo o que o primeiro Adão experimentou em consequência do pecado. Porém, multiplicado, né? Não era apenas o pecado de um, mas o pecado de muitos. Então, o abandono é real, a experiência do abandono é real, ela não é apenas espiritual, ela é também relacional com os apóstolos, com os seguidores. Ela é experimentada, e esse abandono é literalmente a prova que nós temos de que toda a consequência do pecado foi aplicada ao Redentor, ao vicário do pecador, né? Aquele que representa o pecador ali. A sentença está sendo realmente aplicada. Então a morte é real, o abandono é real, a punição é real, a dor é real, porque a redenção precisa ser real. Então a sentença precisava ser real. Então, o Deus meu, por que me desamparaste? Não é um grito de socorro, nem um lamento no sentido de deu errado no final, né? Fiz tudo certo até aqui e deu errado no final. Pelo contrário, é a prova máxima que está dando certo. É a confirmação de que a redenção está de fato ocorrendo, em que Cristo, como substituto, foi aceito por Deus como substituto, e Deus, na sua justiça, está executando a sentença do pecado sobre ele. Essa é a prova máxima disso. Que ele experimenta, inclusive, o abandono. Inclusive, a ausência da presença. A gente subestima muito ou romantiza muito a ideia de presença de Deus. O ambiente evangélico, ele é fértil em criar disparates de compreensão a respeito de algumas coisas. E a presença de Deus é uma das mais mal compreendidas. Nós temos, a grande maioria dos nossos cânticos sempre cita isso, presença, né? Estar em tua presença, ver a tua face, coisas que estão ligadas à ideia de presença de Deus. A ideia da presença de Deus, ela é extremamente significativa, porque o conceito mais fundamental, biblicamente falando, de morte é exatamente a ausência da presença de Deus. Não é a ausência de movimento. A pessoa pode estar movimentando, comendo, bebendo, né? Falando, mas estar morta. Nós sabemos que a Bíblia apresenta um conceito de morte que não é sinônimo exato de ausência de movimento.
né? O conceito de morte na Bíblia não é ausência de movimento físico, de possibilidades físicas. Ela é um conceito diferente. A morte na Bíblia é a ausência da presença de Deus. Percebido por aqueles que foram mais íntimos de Deus muito claramente. Moisés, por exemplo, quando disse em Êxodo 33, não nos faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco, não é porque ele tem medo das batalhas que há de enfrentar no caminho. É porque ele sabe que isso é sinônimo de morte. Não importa se vamos ganhar ou não as batalhas, se vamos chegar lá na Palestina ou não, porque simplesmente estaremos mortos. Mesmo que tudo dê certo e a gente chegue lá em paz, estaremos mortos. A presença é o que dá sentido. Quando Jesus morre, o que acontece no templo? Muitos fenômenos vão acontecer durante essas 6 horas de Cristo na cruz. Muitos fenômenos naturais, sobrenaturais. Mas no templo acontecem alguns. O que acontece no templo? O véu se rasga. Qual véu? Lá só fala o véu do templo, mas o templo tinha muitos véus. O véu a que o texto se refere é o véu que funcionava como porta entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Porque o templo tinha vários ambientes, como nós sabemos, né? O pátio, os átrios, que são as varandas, a área do sacrifício, o santo lugar e o Santo dos Santos. E para entrar do santo lugar para o Santo dos Santos, a porta não era uma porta de madeira, era um véu. A gente fala véu, tem a ideia de uma coisa esvoaçante, mas não era esvoaçante, era uma cortina extremamente pesada, era quase um tapete pendurado, né? Todo bordado, de púrpura, de roxo, com dourado. Tinha querubins bordados nele. E esse tapete, que não é um véu que se rasga fácil, era algo bem denso, bem grosso, ele se rasga de alto a baixo. Qual é a ideia? Então, a ideia foi justamente rasgar para que o povo que não podia entrar no Santo dos Santos, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote era privilegiado com uma oportunidade de entrar anualmente, né? Era a única ocasião em que alguém entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, representando a si mesmo e ao povo ali para oferecer sacrifício. Então, como o povo não podia entrar, na morte de Cristo o véu se rasga. Essa simbologia de que agora nós temos acesso à presença de Deus, ela é verdadeira, mas não por causa do véu, não é isso que o véu simboliza, não. O véu rasgado não simboliza isso. A pessoa chegou na conclusão correta, realmente a morte de Cristo nos dá acesso a Deus, mas usar o simbolismo para isso está errado, porque o simbolismo do véu rasgado é outro, não é esse. O véu se rasgou não para simbolizar que nós temos acesso ao Santo dos Santos ali, porque aquele Santo dos Santos estava vazio, não tinha nada lá dentro. O véu do templo se rasga para que o povo pudesse ver que estava vazio lá dentro. Que não tinha nada lá. Que não era isso que eles deveriam buscar. Porque a Bíblia diz que Deus não estava lá no templo. Quando a Bíblia vai falar de João Batista, chama João Batista de quê? A voz... Não chama de a voz que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Esse do faz toda a diferença. Ele não é a voz que clama, não é João Batista que está clamando no deserto. Ele é a voz do que clama no deserto. Pode ler o texto que tem o do lá.
Se você lesse, e ele era a voz que clamava no deserto, era João Batista que estava clamando. Estava clamando pelo quê? Por água? Não, ele era a voz do que clama no deserto. Quem que estava clamando no deserto? Deus. Porque o povo judeu expulsou Deus do templo, e Deus pegou o seu profeta e foi para o deserto. Pegou João e foi para o deserto. E Deus não depende do templo. Deus pegou o profeta dele, foi para o deserto e estava clamando lá, por meio do seu profeta. O véu do templo se rasga para o povo judeu ver que estava adorando um Deus inexistente. Um Deus que não era real mais, porque o Deus real estava lá no deserto com o profeta dele, batizando quem ia até lá para arrependimento. Entende? O véu do templo se rasgou para os judeus verem que estava adorando um Deus, exercendo toda uma religião sem a presença real de Deus. A presença de Deus estava lá no deserto, com um profeta vestido de pelo de camelo. Entende? O véu do templo se rasgou e olharam lá dentro, não tinha nada. Porque Deus não estava lá. Deus estava no deserto com João. E depois da morte de João, né, ali estava, depois do início do ministério de Cristo, estava com Cristo. Naquele momento, Deus estava dizendo, eu não estou aí, eu estou lá no Calvário. É lá no Calvário que eu estou, olhem para lá, é lá que vocês devem buscar. Todo esse aparato aqui, ele não tem mais sentido. Todo esse aparato do tempo não tem mais sentido. E o jeito de Deus deixar isso claro foi rasgar a cortina e deixar todo o povo olhar lá dentro. Que estava só uma sala vazia. Então, o simbolismo do véu do templo se rasgar, quando Cristo entrega o Espírito e falece, é exatamente o simbolismo de que o verdadeiro sentido da religião cristã é a presença de Deus. Onde ela estiver. Como disse o próprio Cristo, nem no Monte Sião, nem no Monte Gerizim. Mas em qualquer lugar em que haja um adorador verdadeiro. Né? Então, o templo... Então, você vê isso o tempo todo na Bíblia, que chama-se de vida a relação com Deus, a relação com Deus. Jesus, na oração sacerdotal, definiu vida assim, né? No verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida? Vida é conhecer a Deus. E conhecer sempre carrega um sentido maior do que ter informações sobre. Na Bíblia, conhecer quase sempre tem um sentido muito maior do que ter informações. Conhecer não é ter informações na Bíblia, é muito mais. É um relacionamento íntimo. Né? Então, é conhecer a presença, estar na presença de Deus. Isso é ter vida. Não uma presença física ou metafísica. Por exemplo, no livro de Jó nós lemos que os anjos se apresentavam diante do trono de Deus e junto com eles, numa ocasião, veio também Satanás. Satanás estava literalmente na presença de Deus, mas ele estava vivo? Não. Então não é a presença meramente física, ou, no caso dele, metafísica, mas a presença no sentido de estar numa relação, de conhecer a Deus. Conhecer no sentido de ter informações, Satanás é um dos que mais conhece a Deus. Você concorda? Dificilmente, humanamente, ninguém tem mais informações sobre Deus do que Satanás. Satanás era um anjo, viveu lá, conhece Deus pessoalmente, conversa com Deus. Quem tem mais informações sobre Deus que Satanás? Ninguém. Agora, ele não tem vida. Entende? Por quê? Porque ele está separado de Deus na relação.
ele não tem uma relação com Deus mais. Então, o verbo conhecer na Bíblia quase sempre carrega esse sentido de não apenas de ter informações, mas de conhecer na intimidade, de se relacionar intimamente. É por isso que esse verbo é usado como sinônimo da prática sexual, porque não dá para ser mais íntimo de alguém, humanamente falando, do que a prática sexual. A prática sexual é o cúmulo da possibilidade de intimidade entre dois seres humanos. Não tem mais jeito, não tem um jeito que seja mais íntimo do que estar dentro do outro. Não é? Então, é a coisa mais íntima que existe. É por isso que a Bíblia diz, e Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. Entendeu? Conhecer na Bíblia tem esse peso de conhecer intimamente numa relação pessoal. Então, a presença de Deus... Obrigado. A presença de Deus carrega esse sentido, ela é a própria vida. Então, morte é justamente a ausência de Deus. Se vida é a presença, morte é a ausência de Deus. Não é necessariamente ter acesso a conversas com Deus, porque Satanás tem. Não é movimento os astros têm, planetas estão em movimento, mas não são vivos. O movimento, mas essa pessoa anda, fala, trabalha, se casa, gera filho, né? Come, bebe, ri, chora. Isso não significa que está vivo. Biblicamente falando, isso não é vida. Isso é biologicamente vida, mas não é biblicamente vida. Estar vivo biblicamente é estar conhecendo a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer nesse sentido bíblico. É por isso que quando Deus vai falar daqueles que são dele, desde antes da fundação do mundo, ele já diz conhecê-los. E os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Os que de antemão conheceu, como assim? Não é um mero conhecimento, Deus tinha informações sobre, eu sei que você vai ter essa altura, você vai ter essa cor de cabelo, você vai ter esse nome, você vai ter essa profissão. Não é meramente uma coleção de informações que Deus tinha. Aos que de antemão conheceu, não é uma referência à onisciência de Deus. É uma referência a um relacionamento que Deus estabeleceu antes de você existir com você. Deus se relacionou com você antes que você existisse, intimamente. Tem esse peso, não é uma mera coleção de informações. Eu sei quem vai crer, quem não vai. Não é apenas a informação. É uma relação que Deus estabeleceu na eternidade, íntima e profunda. Então, tem isso. Então, a presença de Deus carrega esse peso todo que nós estamos dizendo. Aí, quando Cristo na cruz, o homem, o segundo Adão, porque ele está ali como o segundo Adão, né? Aquele que está representando o Adão, ele está ali recebendo a sentença da ausência de Deus. Porque isso significa a morte. Não é apenas a morte física, envolve a morte física, mas a morte física é um subproduto da morte. A morte física não é a morte em si, a morte física é um subproduto. Por o crente verdadeiro, você é um? Você é um crente verdadeiro ou não? Não é pegadinha não, gente, é pergunta simples mesmo. Você é um crente verdadeiro? Então, e se Jesus não voltar em breve, o que vai acontecer com todos nós? Nós vamos morrer. Mas vamos estar mortos? Não. Porque esse subproduto não é a morte verdadeira, biblicamente. Quem está em Cristo não pode morrer mais.
Mas nós ainda assim experimentamos a morte física. Deixamos de ter o movimento físico. Entende? E nessa morte física é o último grito de testemunho nosso nesse mundo, dizendo, nos identificamos com o nosso Senhor. Ele também não merecia morrer, mas morreu. Eu também não mereço, porque eu já estou vivo em Cristo, pela fé, mas morrerei assim mesmo, em identificação com o meu Senhor. Porque a morte já não cabe mais a um crente. Certo? Se não há condenação para aquele que está em Cristo, e a morte é uma sentença de condenação, o crente não deve morrer. Mas o crente morre exatamente sem merecer, como Cristo. A morte de um crente é exatamente a última possibilidade de testemunho dele, de identificação com Cristo nesse mundo. Ele morre também, sem merecer. A morte para um crente não é punição. A morte de um crente nunca é punição pelos pecados, porque os pecados dele já foram pagos. A morte de um crente é sempre a última ocasião em que ele pode pregar a Cristo nesse mundo, sem palavras. Diferente da morte de um incrédulo. Entende? É totalmente diferente. Morte de um incrédulo é morte mesmo. Morte de um crente, não. Então, o Pai meu, por que me desamparaste, carrega todo o significado de que o segundo Adão, o perfeito Adão, está realmente recebendo a sentença, porque o primeiro Adão, ele recebeu a sentença da morte subproduto, da morte física, mas a morte dele não era redentora, porque ele era o alvo da redenção, ele precisava ser redimido, porque ele era pecador. O segundo Adão, como é perfeito, não precisa ser redimido, então pode ser redentor. E como redentor, ele recebe a sentença que Adão não teria condição de arcar. E paga por isso. Então, precisa ser entendido nesse contexto da redenção. E não de um abandono, porque Cristo, naquele momento, o Espírito do Cristo saiu do Jesus Nazareno, como alguns acreditavam no passado e acreditam até hoje, que Jesus, homem, nasceu de Maria como eu e você, homens normais, mas no batismo dele ali por João, aos 30 anos, a pomba que desceu sobre ele deu a ele a unção de ser o Cristo. Alguns creem assim. Jesus até os 30 anos era um homem normal, comum, mas ao ser batizado por João, Deus fez dele o Cristo. Quando desce sobre ele o Espírito Santo, e ele foi esse Cristo durante seu ministério terreno, e na cruz, quando ele diz, Pai meu, por que me desamparaste? É porque essa unção de ser o Cristo saiu dele. Isso é uma loucura, isso é uma blasfêmia. Não é isso que acontece ali. Ele sempre foi o Cristo de Deus, sempre. E como Cristo era homem, e sendo homem, recebe a sentença indevida. Por isso a morte de Cristo, ela não é apenas redentora, ela é também, e nem apenas expiatória, ela é várias coisas, né? A morte de Cristo na cruz, ela é redentora, ela é expiatória, mas ela é também vicária, ela é substitutiva, ela é triunfante, ela é várias coisas. E como substitutivo, ele está substituindo, porque ele é o único substituto adequado, a única oferta aceitável. Qualquer outro, antes de Cristo, muitos outros já tinham sido crucificados. Centenas, milhares. Roma crucificava gente todo dia. Em vários cantos do mundo daquela época, não era só lá em Israel também. A crucificação era uma punição romana comum. A mais alta, né? Como se fosse a pena de morte maior deles. Então, muita gente foi crucificada antes, muita gente foi crucificada durante
a crucificação de Cristo, né? Inclusive 2 ao lado dele, e muita gente foi crucificada depois de Cristo também, até Roma cair, ali por volta do ano 170, depois de Cristo, vai acontecer o quê? Muita crucificação, mas nenhuma delas redentora, nenhuma delas expiatória, nenhuma delas substitutiva, nenhuma delas vicária, nenhuma delas triunfante. Só a dele. Porque não é a crucificação em si, é quem está sendo crucificado também. Então, o Cristo, ao dizer Deus meu, por que me desamparaste? Ele está testemunhando que a sentença está sendo efetivada. Ele experimenta a ausência de Deus como homem. Ele experimenta literalmente o abandono do Pai. Ficou mais complicado hoje ou não? Não? Está tranquilo? Entendeu? Então essa é uma das frases mais importantes da Bíblia. Né? É uma das frases mais importantes da Bíblia. Sem ela, nós não teríamos a garantia de que a sentença do pecado foi realmente lançada sobre ele na cruz. Ela nos garante que sim. Porque morte implica, em última instância, em abandono, em ausência da presença. O Pai literalmente retira a sua presença. Não retira a relação com Cristo divino, com o Filho. Isso é impossível. Mas toda manifestação da presença de Deus foi removida da percepção do Cristo, não do mundo. Coisas estavam acontecendo, Deus agindo. Trevas, terremotos, já estavam ali prestes a acontecer. Então, quando a gente diz também que Deus retira a sua presença, interrompe a manifestação da sua presença, não é na história, é a Cristo naquele momento. É retirado. E ele experimenta literalmente o que é solidão. Toda a experiência de Cristo, de sofrimento, antes e durante a cruz, são experiências reais. A dor é real, o abandono é real, a traição é real, a fome foi real, a sede foi real, o sono foi real. Todo tipo de sofrimento, né? Ele passou, foi real. Inclusive, ele precisava experimentar a sentença pelo pecado realmente. E experimentou. Ok? Querem comentar ou perguntar alguma coisa ou não? O balãozinho da cabeça de vocês está confuso para eu ler hoje. Hoje tem uns que estão olhando que eu acho que o balãozinho está assim, entendi nada. Outros que estão assim, até que entendi, mas não sei explicar, né? Está meio assim, vocês estão muito quietinhos hoje, o que está acontecendo? Compreenderam isso ou não? Beleza? Está tranquilo? Podemos seguir? Pastor, só uma pergunta. Você quer um pouquinho pertinho? Pode? Pode. Quando você falou que Deus estava agindo ali naquela treva, na terceira hora, e aí teve a ressurreição, que os mortos se levantaram e passearam. Será que eles passearam, só voltaram para o estudo? Não. Foi uma ressurreição mesmo, como a de Lázaro. É óbvio que eles vão morrer depois de novo, né? Mas ressuscitaram e entraram na cidade. A Bíblia diz que eles entraram na cidade, porque se sepultava fora da cidade, né? Naquela época, o sepultamento acontecia fora da cidade. Não se sepultava dentro da cidade. Então, quando Cristo falece, isso acontece algumas horas depois dessa fala, né? Quando Cristo falece, que ele entrega o Espírito, há um terremoto e uma porção de gente falecida ressuscita. A Bíblia diz isso, e diz que esses mortos ressuscitados entraram na cidade.
muito provavelmente a maioria desses mortos, pelo menos a maioria, era gente muito pobre que morreu. Porque os pobres eram literalmente colocados em covas rasas. Porque os túmulos da época, não existiam túmulos como a tradição católica criou, né? Esses túmulos assim, enfeitados, produzidos assim. Eram covas, né? O ato de enterrar ele é o mais antigo do sistema funerário humano, é o ato de enterrar. Até por causa da tradição desde Adão, né? Ao pó tornarás, então os homens criaram o hábito de enterrar. Mas os judeus que tinham mais condição compravam túmulos. Só que os túmulos eram escavados na rocha, eram tipo cavernas, né? Igual o túmulo de Jesus. Era um túmulo que não era de Jesus, né? Era de José de Arimateia, que cedeu para o corpo de Jesus. Gente rica mandava escavar na rocha, escavava literalmente um espaço na rocha e punha-se lá uma mesa, ou se esculpia na própria rocha uma mesa, e o corpo era colocado lá, e essa entrada era tapada com uma grande pedra também, que foi como aconteceu o sepultamento de Jesus. Só que isso era só os ricos que tinham túmulos assim, eram caros, muito caros. Fazer um túmulo assim levava-se anos e custava uma fortuna, né? Então, pobres eram enterrados em covas rasas. Muitas vezes sem até identificação, né? Não se tinha um sistema assim muito adequado. Então, quando Cristo morre, diz que muitos ressuscitaram e entraram pela cidade imediatamente. Não devem ter sido muitos ricos, porque mover a pedra que fechava um túmulo, um homem só era dificílimo fazer isso. Por isso que todo mundo ficou surpreso quando chegou no túmulo de Jesus e a pedra estava movida, porque uma pessoa só não faria isso sozinha, era uma pedra enorme. Então, para eles, a não ser que o milagre tenha envolvido remoção de pedras, que pode ter acontecido também, a maioria dos que ressuscitaram era gente que estava em cova rasa, né? Mas milagre, quando a gente fala de milagre, pode ter ressuscitado, feito o corpo dele desaparecer do lado de fora, sei lá, tem tanta possibilidade. Quando é milagre, a gente não tem como colocar um limite, né? Nem racionalizar isso. Mas a verdade é que quando Cristo morre, muitos ressuscitam e entram na cidade. Obviamente, esses ressuscitados eram todos fiéis a Deus, né? Tinham morrido antes da morte de Cristo ali, tementes a Deus. Eles entram pela cidade provocando pânico, né? Pânico e alegria. Alegria para uns, pânico para outros. Porque imagina a cena, né? Um monte de gente enfaixado, porque era o hábito dos judeus enfaixar os mortos, entrando pela cidade. Uns, talvez, a geração que estava viva já não lembrava mais, mas outros possivelmente lembravam e sabia que era um falecido que estava ali. Foi um caos, né? Mas essa ressurreição acontece propositalmente. Por que Deus faz isso? É como se a morte de Cristo já desse ali um trailer do filme. É como se fosse uma experiência microcosmos do que é a redenção em Cristo. A vida que Cristo deu e a vida que Ele conquista na cruz, na sua morte, ela é tão poderosa que é como se tivesse derramado sobre alguns ali. Entendeu? Foi uma experiência de antecipação escatológica do que estava por vir no retorno de Cristo. Aquilo foi uma experiência para deixar claro que a morte de Cristo realmente dá vida mesmo àqueles que morrem, né? Fisicamente, como ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também uma garantia para aqueles que vão ficar na terra crendo depois sem a presença física de Jesus, que ele realmente tem o poder para ressuscitar, como ele sempre disse, eu ressuscitarei no último dia. Não tinha mais como duvidar do poder dele de ressuscitar aqueles que creem, porque ele mesmo morrendo ressuscitou gente, ainda mais vivendo. Então, vários mortos, ex-mortos, entram pela cidade. E
entram, vão viver ali alguns anos, talvez, e vão falecer depois, normalmente, de novo. Eu não sei se é uma vantagem ressuscitar, porque vai morrer 2 vezes, né? É igual Lázaro. Lázaro morreu uma vez, depois morreu de novo, né? Então morreu 2 vezes, né? Não sei se é uma boa ideia esse negócio de ressuscitar para morrer, não. Agora, ressuscitar na volta de Cristo é ressuscitar para nunca mais morrer. Aí é negócio, né? Agora, ressuscitar aqui para viver de novo e morrer de novo, né? Aí não sei se é muito negócio, não. Mas a Bíblia diz que alguns mortos ressuscitaram e entraram pela cidade ali. Um morto não sabia que ano era, que época era, foi para a casa dele, chegou lá, já era outra pessoa que estava morando lá. Imagina só a cena. A Bíblia não conta algumas histórias, mas a mente da gente viaja nisso, né? Mas deve ter sido um pequeno caos ali, em alguns dias. Nenhuma, não. Não. Paraíso e céu não tem nenhuma diferença. A Bíblia usa vários termos para se referir ao céu, né? Não chama nem só de paraíso e céu, tem outros também. Casa de meu pai. A casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. O que é a casa do pai? Onde é que Deus habita? Né? Deus habita onde? O reino de Deus já é diferente, né? O Salmo vai dizer que Deus estabeleceu no céu o seu trono, né? Então, o trono de Deus fica no céu. Embora tudo isso, Deus seja infinito, então Deus nunca está restrito a um tempo e espaço, Deus nunca está restrito geograficamente a um lugar. O céu existe como um ambiente onde Deus estabeleceu o seu governo, onde os anjos ficam. Os anjos não são onipresentes, né? Nem infinitos. E de onde ele governa, é como se fosse o escritório de Deus, mas o Deus mesmo não está restrito ao céu, embora ele chame o céu de sua morada, né? De onde está o seu trono, não é necessariamente ali, o céu não pode contê-lo, nem o céu, nem a terra, nem nenhum. Deus é infinito, mas é lá que está o trono dele. Então, existe esse ambiente, mas algumas pessoas gostam de fazer distinção entre céu como ambiente espiritual e paraíso como a terra restaurada. A terra restaurada depois de tudo consumado, né? Mas a terra restaurada depois de tudo consumado, ela é o céu. Entendeu? O céu é um ambiente espiritual, não físico. Então a terra restaurada é o céu. Às vezes tem muito crente que, por medo de parecer testemunho de Jeová, tem medo de admitir que nós vamos habitar na terra quando Cristo voltar. Mas a Bíblia diz isso, né? Diz que Deus fará novos céus e nova terra, e que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, tem gente que acha que é pulando de nuvem em nuvem, né? Tem gente que é bem medieval na ideia de céu, aquela ideia bem medieval mesmo, de viver nas nuvens, todo mundo vestido de branco, uma coisa quase como Nosso Lar, o filme espírita aí do Xavier, né? Aquela coisa, todo mundo de branco, né? Todo mundo assim, aquela aura de serenidade entre todo mundo. Isso não é céu. No céu tem trabalho, no céu tem escola, no céu se aprende, no céu a gente continua fazendo coisas. No céu nós vamos continuar vivendo, gente. E não é um culto eterno, um culto de só tem hora para começar, não tem hora para acabar.
Não é isso que é o céu. O céu não é um culto no sentido de liturgia, né? Assim, eterno, não. Nós vamos ficar só cantando louvores e cultuando eternamente. Não é isso. No céu nós vamos ter vizinho, nós vamos passear, nós vamos trabalhar. Tem trabalho no céu, tá? Se você pensou que o céu era uma férias eterna, você está enganado. Tá bom? O céu vai ter trabalho. O trabalho, ele existe antes do pecado. O trabalho é divino, o trabalho é santo. Como disse Cristo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se os dois trabalham, não é você que vai ficar à toa olhando. Nem eu, entendeu? Nós vamos trabalhar no céu. Nós vamos continuar estudando, aprendendo no céu. Nós vamos continuar nos relacionando entre nós também. Eu vou querer receber visita, fazer visita, comer bolo, continuar tendo isso no céu. Entende? Nós vamos continuar produzindo, vamos continuar crescendo, vamos continuar fazendo coisas. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia do céu que ela é bem medieval. Aquela ideia de um céu, todo mundo num grande coral de canto gregoriano eterno. Né? Isso não é céu. Isso é uma chatice. Imagina, o céu é nós cantando louvor e num culto eterno sem fazer mais nada. Para mim é uma chatice. O céu não é uma chatice. O céu é uma vida perfeita. E a vida perfeita envolve trabalho, envolve fazer coisas, desfrutar de coisas, né? Coisas que são santas, coisas que serão aperfeiçoadas. Comer, beber, nos relacionar, crescer, conhecer, visitar. É isso, o céu. Então, novos céus e nova terra, né? E essa nova terra será perfeita, não haverá presença de pecado nela. Não é igual as pinturas lá do Testemunho de Jeová, né? Você viu? Que as pinturas, você não vai montar cavalo no leão, não. Igual aquelas pinturas, né? Que a família fazendo um piquenique assim, um leão sentado do lado, deitado, a criança fazendo um carinho numa onça, né? É claro que a violência dos animais, que é fruto do pecado, também vai ser abolida, mas vai ser uma vida, gente, só que sem o pecado. Né? Sem ninguém entrando na contramão, entendeu? Todo mundo dando seta. Vai ser o céu. Entendeu? As casas não vão precisar ter muros ou cercas. Entendeu? Vai poder dormir com a janela e porta aberta quando tiver um pouquinho mais quente. Vai ter calor, vai ter frio. Essas coisas são santas em si, são criação de Deus. Todas serão aperfeiçoadas. A criação geme aguardando esse aperfeiçoamento, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Se a criação também aguarda a sua redenção por extensão, como ela foi maculada pelo pecado por extensão, ela aguarda a redenção por extensão. Na nossa redenção, a criação vai ser redimida. E ela sendo redimida, não vai ter a Aedes aegypti transmitindo dengue, não vai ter mais nada disso. Mas vão ter aí. As árvores vão estar aí, o mar vai estar aí. A beleza da criatividade de Deus na criação estará aí para ser desfrutada. Não mais para ser corrompida pelo pecado humano e pela ganância humana, mas para ser desfrutada com perfeição. Aí numa representação da Jerusalém celestial, né? A Nova Jerusalém, ele usa muita linguagem metafórica. As ruas feitas de ouro. Tem muita gente já levando até picareta para o céu. Esperando chegar lá e achar ouro, né? E, é claro que não vai ter ruas de ouro fisicamente falando, literalmente falando. Não tem sentido. Deus nunca é Deus de desperdício.
Para que fazer? Ou de vaidade. Deus nunca Deus não é uma perua que gosta de exagerar para parecer mais bonito. Deus não faz essas coisas. Deus não precisa fazer uma rua de ouro para mostrar que é dono do ouro e da prata. Dizer que as ruas são de ouro é dizer que é precioso estar lá. É como se lá tudo fosse precioso, o valor que tem lá. Não há linguagem humana além de dizer as ruas são feitas de ouro, né? O único jeito de você traduzir essa preciosidade em linguagem humana era essa na época. Não tem outro jeito de você expressar certas coisas, a não ser fazendo uso dos recursos limitados da nossa língua. Mas ruas de ouro é só uma linguagem. Diz que a Nova Jerusalém é cercada por um muro e na base do muro tem o nome dos 12 apóstolos. Entendeu? Não significa necessariamente que todos os salvos de todos os tempos vão morar numa única cidade. Não é isso. É simbólico, dizendo que o testemunho e a honra dada aos apóstolos vai ser perceptível a todos os salvos para sempre. Eles realmente vão ter essa honra diferenciada, eles vão ter um monumento à sua fidelidade gravados pela eternidade, de algum modo. Porque senão todos os salvos de todos os tempos teriam que morar na mesma cidade, se a Jerusalém Celestial fosse física. Não é, ela é simbólica, ela representa a salvação. Nós vamos continuar morando em vilas, cidades. Eu acho que não vai haver metrópoles, cidades muito grandes mais. Porque eu acredito que isso é consequência do pecado, cidades muito grandes. É o pecado humano e a ganância humana que criou a anomalia das metrópoles. Porque eu acho que o sonho de Deus era sempre a coisa mais espalhada. Pequenas aldeias e vilas. Ele sempre falou, espalhem-se, espalhem-se. Os homens querem se juntar. Os homens querem se juntar desde quando? Desde Babel. Mas Deus sempre falou, espalhem-se, espalhem-se, né? É a coisa mais espalhada, sabe? Pequenas aldeias, pequenas vilas, aquela coisa mais bucólica, uma vida mais bucólica, mais em contato com a natureza. E nós vamos passear, porque não vai existir fronteiras, não vão existir países, nós vamos ser todos da mesma nação, né? Então nós vamos ter livre acesso para passear, conhecer, se encantar. Culturas diferentes ainda vão existir, mas todas santas, né? E nós vamos nos encantar com o jeito do outro, gente diferente, ainda vai ter. Porque a graça de Deus é sempre multiforme. Não é aquela uniformização de todo mundo chegar no céu e todo mundo falar igual, a mesma língua, vestir a mesma batina branca, igual roupa de batismo, né? E todo mundo chamar o outro só de varão e varoa para sempre, né? Não, nós vamos contar piada, nunca de duplo sentido, mas nós vamos nos alegrar, gente, vai ser uma vida perfeita, e a vida perfeita não é um culto eterno, no sentido litúrgico da palavra culto. Entende? A vida perfeita é uma vida como Adão e Eva viviam antes do pecado. Trabalhavam, comiam, se relacionavam, tinham culto todo dia, né? É a vida normal nessa terra, fazendo as coisas, se deleitando com a descoberta das espécies ali, dando nomes, maravilhado com a criatividade de Deus, se encantando com a beleza dele a cada dia. Essa é a vida perfeita. Se a salvação fosse para deixar nós todos iguais, a criatividade de Deus teria sido sacrificada. Entende? A salvação não é para tornar nós todos iguais. Nós vamos continuar tendo o negro, o branco, o amarelo, o indígena. Vamos continuar tendo... Por isso que é gente de toda tribo, língua e nação, diz a Bíblia. Né? Vamos continuar. Só que lá, o pecado, como não vai existir, obviamente não existe preconceito, racismo. Nós vamos nos maravilhar com a beleza de cada um. Entendeu? Será perfeito nesse sentido.
Vai ter gente que vai viver no frio, gente que vai viver no calor, né? O esquimó convertido vai estar lá, mas o pessoal ali do Caribe também. Então, nós vamos ter gente de todo jeito, nós vamos nos alegrar de todos os modos possíveis dentro daquilo que Deus criou. Tudo será redimido no final, menos os perdidos e os anjos caídos. A nossa ideia de salvação é que às vezes coloca a gente dentro do clipe do Pink Floyd, aquela uniformização que eles condenaram ali nas escolas, né? A gente quer uniformizar tudo, né? Então, o culto lá, todo mundo vai ter que cultuar do nosso jeito também. Se não for do nosso jeito, é um culto que não vale, entendeu? Então, tem que ser todo mundo com essa batina branca aqui no céu. Todo mundo falando essa língua aqui, ó. Tem que ser o grego ou o hebraico, porque é bíblico, né? Ninguém vai falar português no céu. Não existe. Será... tudo o que é graça de Deus será preservado. E toda a criatividade da criação é o que? É graça. Agora, tudo que é pecaminoso, distorção, provocada pelos homens por causa do pecado, isso não vai existir mais. Essa primeira terra será queimada, como que purificada pelo fogo, diz Pedro. Não acredito que seja um fogo literal. Fogo, muitas vezes na Bíblia, nem sempre, mas muitas vezes, é aquilo que refina, aquilo que purifica. O fogo de Deus é purificar tudo e refazer a terra. Um novo céu e uma nova terra. E isso será o céu. E aquilo que é espiritual não vai ter nenhuma separação do que não é espiritual mais. Não vai ser um ambiente distinto mais. Porque é tudo perfeito. Tudo perfeito. Assim como no Éden, o que era espiritual e o que era natural não tinha distinção. Deus vinha, passeava no jardim, assim, normal. Ele não precisava sair do que é natural, sair do corpo e ser arrebatado ao terceiro céu para falar com Deus. Isso acontece só aqui com o pecado, né? Como Paulo precisou fazer, Deus fez isso com Paulo, né? Agora com Adão não precisava. Por que não precisava? Porque está junto, está perfeito. Eu não sei se era assim, né? Se você cria no céu dos ursinhos Gummies, né? Cada um na sua nuvem, né? Pulando de nuvem em nuvem, né? Mas no céu com certeza vai ter lá, né? Não vai ter churrasco, mas fazer o quê, né? Não acredito que vá ter... nós vamos comer carne, mas comer carne também é uma anomalia que Deus tolerou, né? O pecado provocou essa necessidade humana, porque esse hábito implica em algum tipo de morte, né? Agora, nem sei, de repente eu até me surpreenda positivamente, né? Sei, porque Cristo comeu peixe sem nenhum peso na consciência. Comeu carne sem nenhum peso na consciência. Então, sim, pecado não é. Não é pecado. E mesmo o corpo glorificado dele consumiu peixe, consumiu comida, né? Bebeu. Então, nós vamos continuar comendo, mesmo com o corpo glorificado, vamos continuar comendo, bebendo. Nós continuaremos humanos. É isso que as pessoas às vezes esquecem, que nós não vamos deixar de ser seres humanos. Nós continuaremos humanos, porém glorificados. Não haverá possibilidade de uma segunda queda depois. Ninguém mais vai cair em pecado depois. Seremos perfeitos nesse sentido. Mas continuaremos humanos, né? Alguém vai ter que fazer roupa. Vocês acham que a roupa vai aparecer por milagre, né? Alguém vai continuar fazendo roupa, vai haver a costureira. Muitas profissões continuarão existindo no céu, né? A costureira, o professor, que mais? Me ajude aí. Muitas profissões, o cozinheiro. Agora, algumas profissões são só dessa terra porque elas só existem por causa do pecado. Policial, advogado,
Só existe por causa do pecado. Porque se não existisse pecado, qual a necessidade de um policial? Nenhuma. Se não existisse pecado, qual a demanda para tornar a advocacia necessária? Nenhuma. Político também não, porque o governo será centralizado, né? Entende? O governo será centralizado. Agora, liderança vai existir. Não político, mas liderança vai existir. Eu acredito que vai existir liderança. Eu acredito que vai existir algum tipo de liderança, alguém que é responsável por uma área, né? Cuidar das coisas, para cuidar, porque Deus é organizado. Deus é muito organizado. Mas não no sentido de uma hierarquização entre nós. Isso não vai existir. Vai existir diferença entre os galardões, né? As recompensas que cada um vai receber vai ser diferente do outro. Não dá para chegar lá e esperar que eu vou entrar na mesma fila dos apóstolos, né? De Maria, de José. Exatamente. Exatamente. Então, assim, vai haver liderança. Porque essas coisas são necessárias da vida em coletividade. A vida coletiva demanda certas coisas. E elas não são pecaminosas. Só que vai ser exercido sem pecado. Entende? O líder não vai existir, é um líder abusivo, um líder autoritário, isso não vai existir. Mas também não vai existir um submisso malandro. Não vai existir, entendeu? Por exemplo, você vai trabalhar, mas não vai precisar bater ponto. Por quê? Porque você não precisa provar que chegou na hora, você simplesmente vai chegar. E se não chegar, simplesmente vai dizer que não chegou. E vai explicar por quê. E os motivos sempre vão ser justos, porque não vai existir preguiça. Preguiça é pecado. Não vai existir maldade, nem trapaça, né? Então não tem necessidade de você bater o cartão, ficar provando as coisas. Entendeu? Porque bater o cartão, bater o ponto é para quê? É para o patrão, porque o patrão não confia na sua palavra, ele precisa ver ali. Não adianta você falar que chegou às 7, ele precisa ver. Se você só falar, já era, né? Perdeu o dia. Lá não vai existir isso. Entende? É a vida humana, só que sem o pecado. Então vai ser bastante diferente da que nós vivemos hoje nesse mundo caído, mas não tão diferente como algumas pessoas acham, que nós vamos virar ser tipo de anjos, né? Passeando por ali. Tem gente que acha até que nós nem vamos ser humanos. Tem gente que pensa que nós vamos ser luzes, né? Flutuando pelo universo. Vamos virar estrelas, né? Nós estamos no processo de santificação, que é o início disso. Mas só vai ser concluído, de fato, na glorificação, quando Cristo voltar. Até lá, sempre haverá ainda resquícios de imperfeições em nós. Mas é necessário, a santificação precisa acontecer. Se a santificação não acontece, ela pode até, eventualmente, ter alguns pequenos reveses, sabe? Mas se ela não acontece mesmo, isso é uma prova cabal de que a salvação não é real, não aconteceu salvação. Os renascidos em Cristo, ou os nascidos de novo, como preferir, aqueles que renascem em Cristo, eles renascem para uma nova vida, diz a Bíblia. E essa nova vida é uma vida de santidade. Então, essa transição, a Bíblia chama de santificação. A santificação ela é inevitável ao que nasceu de novo. Ela vai acontecer. Para alguns, ela acontece um pouco mais acelerada, porque essa pessoa realmente faz melhor uso dos meios de graça para crescimento. Ora, lê a Bíblia, frequenta, né? E mesmo nesses, eventualmente ele pode falhar, né? Tem uns pequenos reveses,
mas ele nunca vai deixar de se santificar. Agora, uma pessoa que diga, frequente uma igreja, seja membro, até batizado, mas passe a vida toda sem se santificar, não foi salvo, não nasceu de novo de verdade. Ele é a mesma pessoa. Se ele é a mesma pessoa, ele não é outra. Não é? Se você é o mesmo, você não é outro. Se você não é outro, você não nasceu de novo. Não é? Se você não é um Dirceu diferente do que era 10 anos atrás, significa que você é o mesmo Dirceu de 10 anos atrás. Se você é o mesmo, você não nasceu de novo. Não é? Se você nasceu de novo, você tem o mesmo nome, mesma identidade, mas você é uma nova pessoa, uma nova criatura. E se você é uma nova pessoa, naturalmente você é diferente do que era. Então, se não há diferença, se não há santificação, não houve salvação. Agora, a santificação na terra, ela nunca vai ser perfeita, em nenhum dos sentidos, nem física, nem intelectual, nem emocional, nem espiritualmente falando, ela vai chegar ao nível da perfeição absoluta. Só na glorificação. Na glorificação vai. Então, Spurgeon tinha uma frase que ele ilustrava isso assim, ele fala, o cristão é como um marinheiro, ele pode até escorregar no convés do navio, mas nunca cair para fora dele. Ou seja, eventualmente você pode ter os seus revés assim, suas falhas, pecar eventualmente, mas você nunca sai da santificação, nunca sai da salvação. Entendeu? Agora, você pode até cair de vez em quando no convés, mas você nunca vai cair para fora do navio. Nenhum se perde dos que o pai deu ao filho, né? Você nunca cai para fora do navio. Mas dentro do navio você pode cair e machucar. E às vezes machuca seriamente, né? Então isso não é bom. É algo que deve ser evitado. O seu estado espiritual, a sua identidade espiritual, como a sua justificação, nunca vai ser alterada. Ela é inalterável. Não se perde a justificação. Mas a santificação é possível de ser arranhada, né, maculada. Então temos que manter essa firmeza mesmo. Ok? Vamos orar? Bárbara, ora pra gente.